Olá, queridos internautas. Estamos aqui com mais um programa Matraca Giratória na sua Cauípe TV. E agora analisando o que nós tínhamos dito que ia acontecer. Quando nós definimos o general Pazuello como um soldado raso, nós não estávamos querendo desacreditar na capacidade enquanto general. Mas, enquanto ministro da Saúde, foi uma grande decepção. Porque durante o seu período como ministro, ele recebeu o Brasil com 2.000 mortes ao todo e terminamos agora com 2.000 mortes por dia. Nós chegamos no ponto em que jamais um cidadão de bem queria chegar. Exatamente o momento em que nós nos tornamos o epicentro da maior pandemia que já teve em nosso país. Nós não podemos ficar colocando só a culpa na pandemia, mas principalmente na condução da pandemia em nosso país. Haja visto que países como a China, onde começou os problemas da doença, da pandemia, lá houveram apenas 8.500 mortes e hoje há 45 dias que na China, que tem 1.800.000.000 de habitantes, para também não dizer que é um país pequeno, por isso que a coisa está funcionando desse jeito. Muitos dizem que Israel está sendo do jeito que está, porque é um país pequeno, diz que Portugal é do jeito que está, porque é pequeno, a Alemanha é pequena, a Inglaterra é pequena, mas a China tem quase 10 vezes a população do Brasil e há 45 dias nós não temos nenhum caso, enquanto em nosso país se acumula, né, a quantidade maior de mortes por dia no mundo. Nós temos 55% das pessoas que estão morrendo no planeta morrem em nosso país. Estamos num clima de guerra e o general não serviu para essa guerra. O general se dizia um especialista em logística, mas mandou os medicamentos, os equipamentos que iriam para Manaus, na sua emergência, mandou para Macapá, apenas 1.000 quilômetros de distância de Manaus para Macapá. O ministro também não conseguiu dar a direção do processo, porque não tem o que dar direção. Infelizmente, é do jeito que o Bolsonaro quer, e do jeito que ele quer, ele vai priorizar indiscutivelmente que tenha mais mortes em nosso país. O AIA já está estudando a possibilidade de colocar o nosso presidente como criminoso de guerra, o genocida, como disse lá o Felipe Neto. E pior, o mundo todo não quer conversa mais com o Brasil. As pessoas não conseguem sair do país, e se conseguem sair, não conseguem entrar nos outros países, e nem o contrário. O Brasil está se tornando o pária da pandemia. E tudo isso, como nós temos afirmado sucessivamente, por erros de avaliação. Primeiramente, o presidente menosprezava tudo. Recentemente chegou até a usar máscara e eu achei que ele ia assumir a presidência do Brasil. Mas não, voltou a fazer crítica, inclusive entrando no STF contra os governadores que estão de forma acertada tentando aumentar o isolamento social, reduzir as aglomerações, como é o caso dos que estão no processo de lockdown. O presidente disse que o lockdown é o estado de sítio e que ele vai tomar uma atitude, insinuando que ele irá tomar uma atitude de estado de sítio. É muito diferente um estado de sítio no lockdown. O estado de sítio não existe liberdade democrática, não existe o Congresso Nacional, todo cidadão não pode ter reuniões, não pode ter ação política. É muito diferente no lockdown. As pessoas continuam normal, apenas no sentido de não aglomerar. Mas dentro disso, ele resolveu mudar o ministro Pazuello. Procurou uma médica renomada, a doutora Ludmila Rajar, que fez uma entrevista. Na hora da entrevista, o que foi esquisito, a presença do Eduardo Bolsonaro, que nem é presidente, é um deputado federal, mas é o vice-presidente mundial da Internacional Fascista, junto com Steve Bannon. Steve Bannon, americano que era assessor do Trump, é o presidente dessa organização de extrema-direita, e o Eduardo Bolsonaro é o seu vice-presidente. E em vez de fazer perguntas sobre como seria o procedimento da médica para poder resolver o problema da pandemia, foi perguntar se ela era a favor da liberação das armas. E, em seguida, Bolsonaro chegou até a médica colocando
que não poderia aceitar o lockdown no Nordeste, porque o lockdown no Nordeste tinha um interesse claro em desmoralizá-lo e derrotá-lo politicamente. A médica não aceitou, porque viu que não teria ingerência nenhuma. Ela apresentou um plano mais ousado do que o plano do Mandetta, no sentido de reduzir as mortes, reduzir a mortalidade, de fazer um isolamento mais rígido e garantir uma vacinação mais acessível. O presidente não se interessou por esses assuntos. Em seguida, os bolsonaristas resolveram atacar o hotel em que a doutora Ludmilla estava hospedada por 3 vezes, tentaram invadir, sendo contido pelos seguranças do hotel e pela polícia que foi chamado para o local. Lamentável a forma como, mais uma vez, o governo federal dispensou a possibilidade de haver uma solução, pelo menos uma forma responsável de tratar a pandemia em nosso país. E aí chamou um bolsonarista, um médico ligado à visão negacionista, em certo sentido, que é o doutor Marcelo Queiroga. E aí ele já disse, ó, quem manda sou eu, você não manda em nada. E aí, o que é que nós podemos prever? Que a política do governo Bolsonaro em relação à saúde do povo brasileiro, em relação às vidas que estão sendo perdidas, em relação à dor das famílias que estão sendo dizimadas pela pandemia e pelo governo federal, ele indicou um pau-mandado. E aí vai continuar mais ou menos como está. O governo comprou 138 milhões de vacinas da Pfizer, a mesma que em outubro ofereceu 200 milhões de vacinas, mas para chegar a partir de setembro. Então a perspectiva é que até setembro continue dessa forma, continue lentamente essa vacinação e aumentando a possibilidade de diversos tipos de mutações genéticas nesse vírus mortal. Essa situação aí do Ministério da Saúde leva a gente a avaliar que, na sequência, o que nós esperávamos é que o presidente mantivesse a questão do isolamento, mantivesse a questão das máscaras, mas não, ele foi exatamente para cima dos governadores, colocando a culpa na quantidade da mortandade em relação à Covid nos governadores e criticando o lockdown. Lockdown, quais foram os países que fizeram lockdown? Começa logo a dizer que lockdown é coisa de comunista, mas quem fez foi a Alemanha, que está tendo um resultado positivo em relação às mortes, em relação à superação da Covid. Portugal é um exemplo em que a Covid não teve influência porque foi um lockdown rígido na fronteira de Portugal com todos os outros países da Europa. Nós tivemos o exemplo positivo da Nova Zelândia, que ainda na primeira onda eliminou a Covid em seu país, não tendo segunda onda lá. Temos o exemplo da China, que há 45 dias não tem um caso, e temos o exemplo do grande parceiro do Bolsonaro, que ele deveria seguir esse exemplo, que é Israel, em que o presidente lá, o primeiro-ministro, melhor dizendo, o primeiro-ministro Netanyahu, amigo do Bolsonaro, foi para a televisão mostrar que tem que vacinar. E deu o exemplo se vacinando e chamou aquele segmento do povo hebraico, mais conservador, que tem sempre uma visão contra a vacina, que dessa vez entenda que a vacina é uma necessidade urgente. Proporcionalmente, todos esses países que eu mencionei já vacinaram bem mais do que o Brasil. Colômbia já vacinou mais do que o Brasil. A Argentina já vacinou 6 vezes mais do que o Brasil, percentualmente. O governo, para manipular os dados, coloca horário percentual e outro horário, o número bruto, para manipular os números. A verdade é que, infelizmente, nós somos o campeão em quantidade de contaminação e em quantidade de mortes em relação à Covid. Nós somos campeão de uma funesta situação causada por um governo que não ligou para a pandemia. Era uma gripinha, depois eu não sou coveiro, depois vai procurar vacina na casa da sua mãe, e tudo isso dando um péssimo exemplo para o povo brasileiro. Enfim, ficamos numa situação em que o ministro ficou interino durante esse tempo todo, o Pazuello, depois foi nomeado, e no final ele demonstrou
total fracasso da realidade da saúde. Entra agora o médico. O grande problema é que Bolsonaro não aceita a ciência, ele aceita o seu pensamento negacionista, e todo médico é formado dentro da ciência. O médico não é formado em cima da ilusão ou da subjetividade. Ele trabalha com a vida, ele trabalha com o corpo humano, ele trabalha com a realidade. Então, ele sempre vai ter uma possibilidade de trabalhar a ciência, coisa que o Bolsonaro não quer. O Bolsonaro quer botar a culpa em alguém, porque as visões neoliberais, e essas mais ainda neoliberais ligado à visão fascista, não aceita a realidade objetiva, aceita a loucura dos seus pensamentos, e essa loucura já tem causado em nosso país a maior derrota de guerra que o Brasil já entrou. Nós estamos apontando, infelizmente, uma chacina, que será mais de 13 mil mortos por dia. E quem está falando aqui não é o senhor do caos, é um cidadão que quer e queria que tudo fosse diferente. Mas, infelizmente, a loucura que nós estamos passando atualmente em nosso país não permite que a ciência mostre o seu poder, a sua realidade e a solução dos problemas em nosso país. Homero Magalhães, aqui com a matraca giratória na nossa querida Cauípe TV.